Boa tarde a todos que estão conectados conosco para mais um podcast. Nós estamos no 45º podcast, né? Ainda bem que essa parte fica contigo, que é um trava-língua para mim. Justamente. Eu me chamo Paula Isabela. Eu me chamo Sarita Bezerra. E hoje a gente, né, tava com saudade de vocês, de gravar conteúdo para vocês, com os profissionais daqui da nossa região, né, Sarita? Acho que passamos quase o quê? Um mês? Não, umas 2, 3 semanas. Mais ou menos isso, né? E hoje nós estamos voltando agora com um horário diferente, né? A gente sempre modifica, tentando adaptar a nossa realidade também, para que não deixe, né, vocês sem essas informações tão importantes. Agora nós vamos ficar aos sábados, às 3 horas. Isso. E a gente acredita que vai ser um horário bom, né? Onde vocês estão em casa, descansando, né? Pode aproveitar, mas de qualquer forma o dia não impede de você depois acessar o nosso canal no YouTube e assistir a todos os nossos episódios, maratonar aí quando você precisar. Não é Netflix, mas é Neuro Mais, né? Eita, a gente faz isso, viu? Um dia desse eu tava num local e a pessoa disse, eu tava ontem assistindo um episódio de vocês. Eu digo, que bom, maratona, porque tem muita informação. E hoje nós vamos trazer uma informação muito importante, que são os desafios nutricionais em indivíduos atípicos. Lembrando sempre que atípicos está relacionado a pessoas com alguma deficiência, ou transtorno do neurodesenvolvimento, ou síndrome. Então, nós não falamos aqui só sobre autismo, mas qualquer deficiência, transtorno, síndrome, né? Qualquer deficiência ou transtorno do neurodesenvolvimento ou síndrome. E hoje nós temos uma convidada especial, mas antes, nós gostaríamos de pedir que você compartilhe esse episódio. Agora mesmo, dá uma paradinha aí no que você está fazendo, compartilha com as pessoas que você conhece, que você não conhece. Todo mundo precisa entender um pouco, né, sobre atipicidades. É uma causa social, como a gente sempre fala por aqui. Se inscreve no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, @tudo junto, Neuro Mais Diversidade. E segue também o nosso Instagram para acompanhar o nosso conteúdo. Né? E segue o Instagram também do profissional que está com a gente hoje. Que já vai falar, né? É. Já vamos apresentar? Vamos já. Antes de a gente apresentar a nossa convidada, a gente vai dar um oi, né, para os telespectadores, que já tem o pessoal aí, já tem né? gente aqui. Quem falar aí, a gente vai citar o nome, viu? Vanderline, vixe, que nome lindo. Vanderline Kellen. Vanderline Kellen. Ai, Vanderline. Mesmo. Ah, tá, é você mesma. Mesmo, Tá certo, obrigada. Ah. Por isso que no dia que eu fui tentar identificar teu nome, porque eu queria marcar a consulta justamente contigo, gente, cadê Kellen que eu não encontro? Ela já disse quem era a convidada, né? Já disse. Nós temos aqui a Dona Estelita, né? A Maria do Céu.
Nós temos a Paula, que 7 sou eu. pessoas aqui, vamos lá, esperando vocês se identificarem aí, falando. Aqui para mim aparece 13 pessoas, mas aí Já depois aparece? atualiza. É mesmo, né? A Deixa gente eu vai ver. apresentar agora a nossa convidada para dar as boas-vindas para ela. A gente está aqui com a doutora Kelly Nobre, ela que é pediatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira, que tem especialização em nutrologia pediátrica e suplementação pediátrica em crianças típicas e atípicas. Seja bem-vinda, doutora Kelly, ao nosso podcast. É uma honra a senhora ter aceitado o nosso convite um tempinho atrás. Ela aceitou, mas não deu certo. Mas a gente está aqui para gravar para Hoje deu. vocês. Hoje Seja deu. bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer, uma alegria, né, falar sobre esse tema aqui, que é o meu dia a dia, que eu gosto de falar que é a cereja do bolo na minha vida, né, que foi a nutrologia pediátrica, essa parte de envolver a suplementação, o tratamento de crianças atípicas também, com mudança realmente real, mudanças palpáveis no dia a dia, na rotina e na vida delas. Então, essa mudança na vida das crianças, através da nutrologia, também trouxe mudança para a minha vida e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar um pouco sobre isso. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, que não é ainda uma das nossas perguntas. Eu conheço Kelly como pediatra, né? Há muito tempo, desde a minha filha, que hoje tem 10 anos, bebê, ela era atendida contigo. E agora nutrologia. O que foi que te fez assim mudar? Mudar não, né? Porque ainda você trabalha com crianças, Sim, né? sim. Mas dentro de uma perspectiva diferente. E as pessoas também têm muita dúvida sobre a diferença, né, do nutrólogo para o nutricionista. É muito importante se você puder iniciar só esclarecendo isso e falando também para a gente dessa mudança. Há quanto tempo você está nessa área da nutrologia? Fala para a gente. Então, da pediatria, né, acho que quem me conhece, que eu sou bem conversadeira, né, então sempre eu estou conversando com os alunos que eu acompanho e eu pergunto qual a especialidade que você gosta, que você já sabe o que é que você vai seguir, quando a gente está rodando em sala de parto na maternidade. E aí, quando alguém fala pediatria, né, eu fico muito feliz e eu conto um pouco da minha história, primeiro com a pediatria para chegar na nutro, né, então eu entrei na faculdade e eu queria ser cirurgiã. Fiquei impressionada com uma cirurgia que eu vi um vídeo no primeiro congresso, no primeiro período da faculdade, de você cirurgião. Depois, no meio do caminho, digo, vou ser anestesista. Passei 2 anos acompanhando um professor anestesista. E quando chegou no internato de obstetrícia, que os bebês nasciam, ali o mundo ali parou para mim e disse, é isso que eu tenho que fazer. E o mais incrível é que quando você é pediatra, eu sempre falo que pediatria a gente não escolhe. Se a gente for parar para pensar em sã consciência, meu Deus, o que é que eu vou escolher pediatria? É criança, eles não sabem dizer o que sente, tem a mãe, tem o pai, a avó, é tão difícil. Mas pediatra, você nasce sendo pediatra. Então, quando eu fui parar, né, para entender a retrospectiva, eu fui olhar todas as fotos, todos os meus projetos na faculdade. Todos, sem exceção, eram com crianças. E com crianças atípicas também, né? A gente fez um dia com as crianças com síndrome de Down, tinha crianças no orfanato, a Páscoa no hospital infantil. Então, eu acho que eu estava querendo fugir daquilo que realmente eu tinha que ser. E a nutrologia, ela entrou da seguinte forma, eu sempre amei a parte de introdução alimentar, né? Que é só ali a pontinha do iceberg, vamos dizer assim, dentro da nutrologia. Introdução alimentar, sempre amei essa consulta. E nos últimos anos, né, tem 2 anos, né, você perguntou quanto tempo eu estou na nutrologia, tem 2 anos que eu estou atuando na nutrologia pediátrica, eu sentia que estava faltando algo profissionalmente falando, eu achava que eu estava sempre na mesma coisa, atendendo na emergência, tratava ali a doença, a criança chegava doente de novo, tratava a doença, eu não estava me sentindo tão útil. E eu queria me sentir útil de outra forma, eu queria entrar no momento antes da doença, no momento que eu pudesse tentar prevenir, oferecer uma qualidade de vida melhor para a criança. E aí, em 2022, concluí a especialização em nutrologia pediátrica e fui atrás, né, depois de vários outros cursos. A gente não consegue só com a especialização atuar, pelo menos ao meu ver, a gente precisa se aprofundar em várias outras coisas, bem como com a faculdade. Só a gente for se apegar só ao que aprende na faculdade, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, terminei e fui atrás de outros cursos, curso de suplementação pediátrica, curso de obesidade, curso de doenças neurológicas, enfim, e para poder oferecer o melhor para o paciente. E ali eu me encontrei. Quando as mães mandam mensagem para mim no WhatsApp, falando, doutora Kellen, fulano está tão melhor,
30 dias, 40 dias, tem 2 meses que não adoece, fulano está comendo melhor, as crises diminuíram, a gente conseguiu, estava comentando aqui com o Paulo, né? A gente conseguiu tirar a medicação tal dele, ele não está precisando mais usar, as terapias estão rendendo melhor, então isso para mim não tem preço. Eu sempre falo que é muito bom a gente ganhar na nossa profissão, receber, ser remunerado, mas dinheiro nenhum paga isso daqui. Não teria sentido estar na profissão se não tiver isso daqui Isso, acontecendo de fato, também. reconhecimento. Esse feedback. Se não saber que puder deu fazer certo. diferença, tem que fazer diferença na vida das pessoas. É isso que faz valer a pena. Eu vou lhe dizer, se uma mãe atípica, eu vou colocar atípica, né? Porque nós estamos falando aqui de atipicidade, mas sabendo se você não atende só pessoas atípicas, não só crianças, né? Não só pessoas atípicas. Mas uma mãe chegar para você e dizer, sentir que levou para um profissional e deu certo, isso é muito importante para os pais, assim, porque a gente já luta para encontrar o profissional que se encaixe, porque a gente sabe também que tem que ter isso, né? Esse vínculo que realmente que dê certo. E uma mãe entrar em contato com você e dizer, olha, foi válido, deu certo. Senão isso emociona, na verdade, porque a gente todo mundo tem um propósito na vida, né? E eu não seria diferente. Eu sinto que realmente tem o dedinho de Deus nisso daí também, na minha vida, né? Então, esse propósito tá fazendo totalmente diferença na minha vida todos os dias, quando eu recebo esses feedbacks, quando eu recebo uma mensagem de uma mãe no direct, doutora, eu fiz, até que nem se consultou comigo, doutora, eu fiz essa dica que você deu aqui, deu certo, Amanda, faz mais vídeo, porque tá dando certo. Então, mesmo antes de chegar no consultório, a gente vê as pessoas falando dessa forma, realmente não tem como separar, aliás, não ter certeza que realmente Deus também tá ali dando uma forcinha pra gente, porque não é fácil, né? Além de tudo, ela também é mãe, né, Sarita? Você tem ela tem preocupação. 2 meninos, também. 2 meninos. Miguel e também Davi. essa questão, quantos anos tem o Miguel e Davi? Miguel tem 8 e Davi fez 3 agora em outubro. Diferença um pouco. Diferença grande. E quando você fala também desse feedback do seu conteúdo no Instagram, isso também é importante, porque a gente que muitas vezes não tem tempo de fazer um trabalho, né, nas redes sociais, e muitas vezes a pessoa olha muito essa questão, a gente fala muito aqui sobre profissional instagramável, que às vezes só tem seguidor, não tem realmente um conteúdo, e você provar, mostrar que não é aqui, que você não é esse tipo de profissional, mesmo que não seja lá no consultório, mas você receber esse feedback do conteúdo que você coloca, isso também é muito importante. A gente conversou isso um pouquinho antes de você sobre chegar. Sobre essa questão, né? De estar nas redes sociais. Como as redes sociais dela e de outras pessoas que a gente conhece, tem bastante conteúdo bacana, gratuito, de responsabilidade, de qualidade. E que precisa ser divulgado, né? E que trouxe resultado. E que traz resultado, ela Aproveita, já tá dizendo. Já fala aí, teu arroba. Gente. Meu arroba é bem fácil, tá? É @Kellen Pediatra, tá? Bem facinho no Instagram. Com L ou 2 L's? 2 L's. K-E-L-L-E-N. Na nossa página já tem o perfil dela também. Se vocês quiserem ir lá, é só vocês acessarem e seguir a doutora Kellen, que tem muitas dicas. Mas aí a gente vai entrar agora na temática, né? Sobre esses desafios nutricionais em pessoas neurodiversas, vamos usar esse termo, porque tanto atende criança como adolescente, enfim. E eu gostaria que a senhora falasse para a gente, doutora Kellen, quais os principais desafios que a senhora encontra no dia a dia em consultório dessas crianças, dessas pessoas atípicas, melhor dizendo. Então, eu atendo, né, crianças de 0 até 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então, de 0 a 18 anos. Então, os maiores desafios, né, poucos adolescentes chegavam a mim antes, mas tem chegado muito mais adolescentes agora. E os maiores desafios, desde os pequenininhos ali, é a questão da introdução alimentar, né? Depois, né, com 1 ano, nas crianças que começam a demonstrar sinais, né, de atipicidade, uma seletividade alimentar, questões com textura, sinais e sintomas de deficiências nutricionais, né? A gente primeiro percebe sinais e sintomas das deficiências para depois vir a doença de fato instalada, né? Por exemplo, a gente tem a deficiência de ferro e vai ter a anemia. A anemia é a doença, a deficiência de ferro ainda não se instalou a anemia, mas a gente tem sinais disso antes que a gente pode intervir, né? E também, mais comumente agora, tanto nas crianças típicas quanto nas atípicas, a obesidade, né? Eu não sei se
se vocês já tiveram acesso a essa informação, mas o Ceará é o segundo estado do Brasil em obesidade, inclusive obesidade infantil. A gente está numa estatística não tão legal, né? Essa informação foi falada no Congresso Cearense de Pediatria pouco mais de um ano. Então, a gente está nessa estatística, não é legal. E a obesidade, por si só, é uma doença inflamatória, e uma pessoa que já tem, né, um distúrbio do neurodesenvolvimento, está inflamado por conta disso, né, já piora muito mais, né, as questões relacionadas ao distúrbio do neurodesenvolvimento. E às vezes, muitos pais que não têm o conhecimento que a doutora está falando, a gente tem um pouco, né, que a gente tenta estudar um pouquinho para trazer um pouco mais de qualidade de vida para os nossos filhos. Isso. Acha que a alimentação não vai influenciar, que só a terapia do dia a dia do psicólogo e tal vai resolver, e é todo um contexto, é uma equipe multidisciplinar, por isso que diz assim, é um trabalho de multitarefas, e a área da nutrologia, como a doutora está trazendo aqui, ela é importante, vamos falar aqui na perspectiva das crianças, adolescentes atípicos, porque ele já tem essas condições, e aí se você não trata, a doença se instala, fica muito pior, não rende em canto nenhum. Então, até a gente estava já batendo um papo sobre isso aqui, de como... Conversaram muito, né, na minha ausência. Conversamos, ela ciumenta, viu? Não. E aí, de como, quando faz esse trabalho de prevenção, preventivo, né, de trabalhar antes da doença, melhora em todos os contextos, de terapia. Melhora, né? Você falou, né, da alimentação. A alimentação, ela é realmente a base. Então, tudo que a gente tem de funções do nosso organismo, metabólicas, imunológicas, neurológicas, vai depender dos nutrientes que são enviados através dos alimentos. Então, se eu tenho uma criança atípica, que tem uma seletividade alimentar, que não come um grupo alimentar inteiro, por exemplo, não come nenhuma fruta, não come nenhum legume, não come nenhuma proteína, eu vou ter ali realmente uma deficiência nutricional, porque não tem como não ter se eu excluo completamente um grupo alimentar. E se eu estou carente de receber esses micronutrientes, as funções cerebrais não serão feitas da mesma forma, as funções intestinais, as funções cognitivas, as funções imunológicas. Então, não tem como realmente separar nada dentro da atipicidade, né? As terapias, até a forma como os medicamentos que algumas crianças precisam tomar, como eles vão ser metabolizados no corpo se está faltando alguma coisa ali. Então, realmente, é o alimento como base, o alimento como prioridade, vamos dizer assim. A gente precisa, muitas vezes, suplementar micronutrientes ou outras substâncias para aquela criança, naquele momento de seletividade, precisa. Não necessariamente a gente vai precisar suplementar a vida inteira ou por muito tempo. A gente geralmente suplementa enquanto a gente não consegue trazer o alimento como protagonista, como a base daquilo ali. Mas depois que o alimento volta, a gente consegue deixar uma dose mais basal até retirar. Mas enquanto a criança está naquele período de seletividade, eu preciso suplementar para garantir o mínimo de funções cerebrais, cognitivas, fazer com que elas rendam nas terapias, com que elas tenham algum resultado. Porque muitas vezes a criança faz terapia de segunda a sexta-feira, não tem resultado nenhum, mas o básico não está sendo visto, que é oferecer o substrato, os nutrientes para que isso aconteça. Isso é o maior sofrimento dos pais atípicos, é justamente identificar qual é a razão, muitas vezes, de uma desregulação, né? De não estar dando certo na terapia, ou na escola, ou em qualquer lugar. E nem sempre é só por conta da atipicidade em si. Né? Muitas vezes os pais pensam assim, meu filho, vou trazer aqui a questão do autismo, porque geralmente as pessoas associam dificuldade de alimentação mais autista, mas não é só isso, né, doutora, que ela está aqui para mostrar isso. E muitas vezes as pessoas pensam, é porque autista ele tem seletividade alimentar, e todo autista tem seletividade alimentar, e nem todos têm, né? A gente já falou sobre isso aqui. E uma das questões que a gente quer entender, que as pessoas também associam muito, é essa dificuldade da alimentação relacionada às questões sensoriais. Fala um pouco para a gente, doutora Keila, assim, tem a ver realmente de fato, a dificuldade de se alimentar, o que é que a questão sensorial ela pode estar atrelada nessa questão da alimentação, da nutrição, enfim? Tem sim, né? A gente sempre fala que o comer, ele não é simplesmente eu pegar um alimento e colocar na boca. Vamos supor que eu chegue aqui para ti, olha, Paula, come isso daqui. Aí você vai dizer, sim, mas o que é isso daí? Não, mulher, come. Tu vai saber quando tu provar. Você não vai comer. Então, do mesmo jeito, a criança, eu não posso simplesmente querer que uma criança coma no início da introdução alimentar porque ela tem que comer. Então, tem que pegar, tem que se sujar, tem que tocar, tem que cheirar, tem que jogar no chão, passar no cabelo. Por último, o lucro da gente é ele colocar na boca e engolir.
Mas por quê? Porque envolve o sensorial. Inclusive eu, na consulta de 5 meses, né, que antecede ali a introdução alimentar padrão, que acontece aos 6 meses, eu sempre peço para dar um gás nos estímulos sensoriais. Então eu peço para colocar criança na grama, na areia, pegar em espuma, pegar em gel de chia, né? Eu peço para colocar o pé no grão de arroz cru, no feijão cru, para a gente trabalhar esse estímulo sensorial e conseguir um maior êxito na introdução alimentar. No caso das crianças atípicas, elas têm uma questão sensorial muito mais aguçada, né? Então, ou um sensorial que está menos, né, aguçado, ou um sensorial que está mais aguçado. E isso vai atrapalhar, sim, né? Se está aguçado demais, então uma textura pastosa vai me incomodar. Eu prefiro um crocante. Ou se está de menos, ali a criança vai querer pouco estímulo, então vai preferir um líquido, uma coisa que nem trabalhe para mastigar, por exemplo, vai dar. Isso. E o mais interessante é que como a alimentação dessas crianças é restrita, então vai ter preferência por muitos alimentos inflamatórios, mingau, com engrossante, ou, ai, meu filho só come todinho, estou dando graças a Deus que só come isso aqui porque está sem comer nada. Mas a gente entende que a criança precisa ser alimentada, né, encher a barriga, vamos dizer assim, mas esse tipo de alimento vai acabar inflamando a criança, né? E aí com essa questão inflamatória, vai inflamar também a parte do sistema nervoso e vai piorar os distúrbios sensoriais. Então a gente também precisa tratar essa parte. E nem sempre é com medicamento, pelo menos não medicamento de farmácia. A gente consegue tratar com suplementação, com substâncias naturais, né, como croxativo, 5-HTP, enfim, substâncias que vão ajudar a diminuir a neuroinflamação e vão diminuir a rigidez cognitiva, aquela sensibilidade sensorial mais intensa e a gente conseguir trabalhar de forma melhor a aceitação dos alimentos. E eu gosto de dizer no consultório assim, a gente não pode prometer, né? Olha, isso que vai acontecer, esse resultado a gente vai ter. Mas existem coisas que eu consigo dizer, sim, que vão acontecer depois que a gente inicia o trabalho. Porque eu consigo prever através daquilo que vai ser utilizado. Eu digo, se fizer esse tratamento certinho, a gente consegue aumentar a aceitação de determinados alimentos, a gente consegue diminuir a rigidez, a gente consegue melhorar o sono, a gente consegue melhorar o funcionamento do intestino. E o intestino, né, aproveitando o gancho, precisa estar com saúde, né? Só na questão imunológica, por exemplo, 80% da nossa imunidade provém do intestino saudável. Então, a gente precisa, né? É tudo muito interligado, não tem como separar. Eu não consigo não lembrar daquela situação que eu vivenciei com meu filho, está com mais ou menos uns 2 meses. A gente sempre associa, por exemplo, estereotipias, né? É por conta do autismo, é normal. Se tem autismo, tem estereotipia. Mas aí a gente foi estudando e foi entendendo que a estereotipia é uma reação a uma questão sensorial, muitas vezes, né? É uma questão que ele está vivenciando, ou muito alegre, ou muito triste, ou sentindo alguma coisa. E como meu filho não é verbal, ele passou mais ou menos uns 4 dias sem dormir à noite. Eu estava exausta já, sabia o que era dormir. Chegava à noite sempre acordado e agitado e rindo, né? Eu digo, ele tá bem, tá feliz, tá alegre, não tá sentindo nada. Até que meu esposo, que ele é muito ligado nessa questão sensorial, e agora ele está fazendo terapia ocupacional, estudando muito sobre isso, aí é que ele despertou mais o olhar sobre isso, mas ele sempre teve, será que não é isso? E quando eu olhava, né, já sei o que é, eu digo o que é, um feijão que a gente trocou, de corda para o mulatinho, que as pessoas dizem que dá mais gases, né? Ele estava com gases. E por conta dessa questão, não conseguia falar que estava com gases e não. Aí a gente, nessa mesma noite, né, que ele estava bem agitado, a gente deu umas gotinhas de Luftal. Eita, se eu estou errada. A doutora vai me chamar a atenção. Deu umas gotinhas de Luftal, pois ele começou a dormir bem. No outro dia administramos mais e ele melhorou. Tu acredita? Então, assim, é muito importante trazer essa fala que você falou assim, não dá uma questão alimentar não está dando certo, pode trazer consequências nas terapias, né, no desenvolvimento, enfim, para justamente as pessoas entenderem a importância, né, que não é só terapia. Antes ele é uma criança que precisa ir para o pediatra, que precisa ir para o nutrólogo, que precisa ir para o dentista, para outros profissionais. Sim. E a gente é o básico, bem feito para poder conseguir os demais, né? Sobre essa questão vou só para eu não perder sobre a estereotipia, né? As estereotipias elas são esperadas, né? Ela é uma forma da criança se regular, né? Mas estereotipias que ultrapassam o limite, como foi nesse daí, da normalidade da criança, realmente a gente tem que pensar em outras coisas mesmo. Então, analisar, né? Tem que ver o todo mesmo.
E essa dica que ela deu dos 5 meses, né, aquela consulta dos 5 meses que antecede a introdução alimentar é muito importante. E eu vou lhe dizer, com 2 filhos que eu tenho, eu nunca tive essa experiência de nenhum profissional dizer isso para mim. Quando foi que eu vim descobrir num curso de formação de acompanhante terapêutico? Uma das primeiras módulos fala justamente sobre isso, de ter o contato, de pegar, não, porque vai se sujar, vai melar a casa inteira e não sei o quê. Tem que melar, porque o meu objetivo final é outro. Exato. É Pra igual a mim, isso mãe é que o bebê difícil. tá comendo e ela E é toda sujou hora a boca, limpando. já vai. Não é pra fazer isso, né? Eita, pois eu fiz isso. E às vezes E o meu já Só no tem final. 5. No final você limpa, mas deixa ele eu sujar, deixo né? para você ver como já mudou do Arthur para o André, como já mudou o olhar, o conhecimento. Errei bastante no do Arthur em algumas coisas, mas no André já não estou errando mais. E eu já coloquei isso. Ó. Por exemplo, o Arthur, quando ele vai pegar uma bucha de lavar a louça, ele pega, ele lava o copo, ele faz alguma coisa, mas depois, não que eu tenho que lavar minha mão, já tem que secar. E já o André, não, eu ponho ele na torre, ele fica lá esfregando, esfrega, e põe mais sabão, vai acabar o sabão, mas não tem nada não, vai fazendo aí, vai fazendo aí. Coloquei ele na espuma de barbear do pai, vai acabar, não tem problema, depois nós compramos outro. E realmente é diferente, funciona, isso funciona. Funciona muito. Eu Ajuda não fiz muito. com o Arthur, mas porém o Arthur eu fiz aquela introdução bem direitinha, recebi a apostilazinha, fiz Que a gente vai aprendendo também, né, Paula? É, A gente vai aprender. Se tivesse outro filho, agora já Aí- aprendi mais. mas aí eu vou parar Vai no outro querer? segundo mesmo. Mas eu vou tomar até uma aguinha, viu, Vou Sara? até mudar de assunto, né? Puxa aí outra pergunta. Então, agora nós vamos falar, ela falou sobre dica, pegando um gancho, falar sobre as estratégias agora. Existem, doutora Kelly, estratégias para esses pais que estão nos escutando aqui, para colocar em prática no dia a dia com os seus filhos, com as crianças, típicas e atípicas, né? As estratégias que você diz é para melhorar a aceitação, a parte sensorial. Isso. Tem muita estratégia, sim. Eu individualizo muito no consultório de acordo com a queixa, mas vamos supor, chega uma mãe para mim, né? Eu tenho até um paciente que a gente estava conversando, né? Que a única comida que ele aceitava era leite ninho, sem lactose, com sustagem de baunilha, uma coisa clara, né? Então, foi que eu fiz com ela, né? Vamos fazer o seguinte, no primeiro momento que no primeiro encontro, primeira consulta dele, vamos fazer a suplementação dele, trabalhar, desinflamar, o intestino passou a funcionar melhor, ele passou a dormir melhor, conseguiu fazer uma viagem, não conseguia viajar com ele por conta da mudança de rotina, conseguiu fazer uma viagem, ficou bem, depois que a gente fez isso. E ela começou a fazer um trabalho que eu orientei a ela, eu disse, ele não só tem conforto com comida clara, né, porque ele só aceita esse alimento que é claro. Vamos fazer o seguinte, vamos brincar com as comidas claras, você não vai esperar que ele coma, não tem como, se ele só aceita esse único alimento. Então, vamos pegar uma banana que é clara, uma batata é clara, uma macaxeira é clara, então um biscoitinho claro, então coisas bege, vamos dizer assim, né, nude, as coisinhas mais comidas claras. Trabalhar o visual. Vamos trabalhar o visual dele, vamos colocar ele para brincar. Então, ele brincava com a banana, cortava em pedaços, amassava, ele não comia. Mas era né, a gente estava fazendo aquele primeiro contato. Então, não tem como esperar que do dia para a noite melhore. Mas foi melhorando o contato dele. Ela comprou aqueles brinquedinhos, né, em formato de fruta, de legumes também para brincar com ele. Mas ele vinha, brincava. Antes ele não sentava à mesa. Ele não sentava à mesa e também não tolerava que tivesse perto dele nenhuma comida. Então ele passou a sentar à mesa e passou a tolerar perto dele um prato. Ela colocava o arroz, que é branco, o peitinho de frango. Ele não comeu, não comia no início. Mas ali ele começou a aceitar perto dele. Então, são pequenos passos que a gente vai fazer de acordo com a realidade de cada um. Então, se ele gostava do claro, então vamos trabalhar aqui a aceitação perto dele e as brincadeiras com o alimento claro. Se um dia ele colocar na boca e comer, maravilha. Então, aos pouquinhos, a gente vai subindo cada degrau dessa escala do comer, dessa escadinha do comer. É muito sensorial, né? É muito sensorial. E cada criança com a sua diferença, né? E eu fico assim, eu queria entender por que será, hein, essa questão de... Já vi outro que era o contrário, era marronzinho. Tem criança que gosta de crocante, que só come comida crocante, tem criança que só gosta de pastoso, né? O meu filho, ele come tudo de panela, certo? Mas a preferência dele são tons alaranjados. Tipo... Cenoura, creme de camarão. Ele só quer essas coisas assim.
tudo, É, aquele tipo, queijo mais boa sorte. diferente, tá entendendo? Ele Só come de barato, bem tudo, barato que mas eles se for para ele escolher, Sim. tipo, no dia de comer a porcaria da rua, que a gente tem o dia de É. comer, né? E aí, mamãe, hoje eu vou escolher. Aí eu deixei ele escolher. Hoje nós vamos comer no restaurante X, porque tem essa comida, isso, e realmente. A que ele gosta, da cor que ele quer. Da cor que ele quer, do jeito que ele gosta, no molho do. Pronto. Ai, mamãe, é uma delícia esse alho. O alho. Ele gosta do alho. Entendeu? Come de tudo, mas a preferência dele é por tons alaranjados. A gente vê. Mas mesmo nas crianças que não são atípicas, né, nas crianças que têm um desenvolvimento típico, eles também vão ter certas preferências. Por exemplo, se a gente for pegar 10 crianças, entrevistar as 10, 9 Sim. ou 8 entre as 10 vão dizer que não gostam de comidas de cor verde, que é uma das maiores dificuldades, né? As verduras, não gostam de comida verde. Então, a gente vai ter isso também nas crianças que são típicas. E no caso do seu filho, né, que você falou, né, de uma ingestão de um feijão, a gente tem como fazer, tomar medidas, uso de suplementos, de medicamentos, para melhorar essa resposta que o intestino dele tem a esse outro tipo de feijão, para a gente não ter que isentar o feijão da dieta dele, já que ele aceita, né? Então também tem. Tem jeito. Aí você diz, vai lá no meu consultório. Não, mas tem Faça uma entrevista. Não sabia. Ó, uma das dicas... Uma das coisas que é do dia a dia mesmo, que é aquele demolho do feijão. Não sei se você tem o costume de fazer. Você faz o demolho? Eu faço. Pronto. Faço não. Então, o demolho do feijão, que é você deixar o feijão de molho, você bota à noite de molho na água, pode ser uma água levemente morna. Quando você for, de manhã que você for fazer feijão, ele tá cheio de bolhas, de uma espuma. Isso. Então, aquilo ali já são substâncias que causam esses gases, esse desconforto. Você tira. Quando você trocar essa água, colocar o feijão na panela de novo, você não tampa a panela ainda, se for uma panela de pressão. Você deixa ferver um pouquinho e ele vai soltar mais espuma. Quando você tirar toda aquela espuma, aí você fecha a panela de pressão para ele cozinhar normal. E não é 10 minutos. Não. Você já então isso daí já tira toda essa sintomatologia que ele E sente. ele ama feijão. Então, lá em casa pois a é gente só faz você feijão. fazer o demolho. Inclusive, você pode fazer isso em qualquer feijão. Acho que só o feijão verde que não vai ter tanta diferença, porque como ele não amadureceu, não tem tanto fitato, que é essa substância que causa esse desconforto. Mas os demais você fazendo, não consegue. Qualquer coisa eu volto ao episódio. Essa aula eu assisti, viu? Aonde? Num dos cursos que eu fiz. Pois eu não sabia não desse não. Então, se você fizer isso, você consegue melhorar. Ótimo, bom saber. Vou comprar agora o feijão. Aí deixa não o sei se demolho, meu esposo já direitinho. está traumatizado, porque foram algumas noites muito acordadas. Mas eu vou tentar, porque ele ama, né? Eu também gosto de feijão mulatim. E ele ama feijão, qualquer feijão. Então ele fica... Uma fonte muito boa de proteína. Ele ama. Então, não posso deixar, né? Ele ficar sem Pois esse faça o alimento. demolho e faça tirando essa espuma da água quando ferver, que melhora. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso, né? Quando tiver um determinado alimento que provavelmente cause mal, a gente poder identificar se não existe uma forma, E outra né? estratégia, né? De oferecer o alimento não retirado do repertório da criança. Não retirar. Até porque às vezes a criança já tem uma seletividade, a gente vai tirar algo que ela já come, então não vamos tirar, não. Então faz essas adaptações. Ótimo, muito bom. Fica aí a dica. Aí vocês só voltam o vídeo para assistir depois. Aí a gente queria saber quais são os riscos de deficiências nutricionais comuns em indivíduos atípicos e como é que a gente pode prevenir. Pronto. Os riscos, né, nas crianças atípicas são os mesmos das crianças típicas, só que as manifestações nas crianças atípicas são diferentes por conta dessa questão da regulação deles, da questão neuronal que já é diferente. Então, a criança atípica, né, que, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da anemia. É uma criança que já tem uma cognição diferente, precisa ser trabalhada. Então, eu já não estou dando ferro, já não tenho ferro ali na alimentação. A criança não consome. Está com deficiência. Chegou a anemia, a cognição dela vai ficar bem mais baixa. O sono vai ficar ruim. Estava falando com o Paulo antes de você chegar também, né? A gente estava falando sobre o terror noturno. O terror noturno é a anemia, né? A carência de ferro, mesmo sem ter anemia. E a anemia, eles podem causar como sintoma o terror noturno, que é aquela criança que chora à noite, nem abre o olho, parece que está dormindo ainda, né? Tipo, chora, e às vezes tem uma dificuldade enorme para dormir. Então, o terror noturno, ele é muito ligado à carência de ferro. Pode ser uma questão nutricional. Uma questão e nutricional. as pessoas já acham que não, é porque tem muito a ver com determinada atipicidade.
A criança brincava muito, de repente está mais no cantinho dela, sem energia. Investigar. Claro que a gente percebe pela sintomatologia, por isso que uma consulta, né, com o tempo que a gente possa conversar é importante, consegue perceber até qual micronutriente ali está faltando. Mas os exames, né, através, depois da consulta para a gente fazer uma triagem é importante. Mas esses riscos são gigantescos. Então, a gente vai ter um risco de um desenvolvimento ruim, de um crescimento ruim, de adoecimentos frequentes, questões também pele, cabelo, unhas, dentes, saúde ocular, saúde intestinal. Então, vai ter toda essa repercussão por conta de carências nutricionais, já que os micronutrientes são utilizados em todas as reações do nosso corpo. Eu fui dar uma aula, né, de uma pós-graduação sobre nutrologia, e aí todos os micronutrientes, por exemplo, que eu coloquei, para a gente abordar magnésio, zinco, cálcio, ferro, B12, B9, enfim, todos estavam envolvidos em reações do sistema imunológico. Eu disse, minha gente, tá vendo? Às vezes a criança está adoecendo todo mês, não é nem porque entrou na escola, é porque provavelmente ela está com carência nutricional. De 15 em 15 dias meu filho está doente. Olha aqui como todos os micronutrientes são utilizados de uma forma ou de outra, esses que a gente está falando aqui na aula, no sistema imunológico. Aí vamos lá, eu estou com o intestino doente, inflamado, que não está absorvendo bem as coisas. Por isso que 80% da imunidade vem do intestino, porque eu preciso absorver primeiro as coisas lá para elas chegarem no sangue e ser distribuídas no corpo. Então, olha como é importante essa questão toda. Eu vou falar de um caso, até comentei com ela antes, viu, Sarita? Não fique com... Não achei ruim, não. Nós conversamos aqui, só foi quase na consulta. E, escuta, eu estava com meu filho, o André. Com um ano eu fiz aquele check-up que faz. E aí saiu o exame, beleza, tudo de boa. Aí quando eu fui 3 meses depois, porque Arthur vai para a nutróloga, eu levei ele também. E aí ela solicitou os exames, eu fiz na mesma semana. E quando saiu o resultado, eu já me assustei. Vixe, meu Deus, está com anemia. Aí depois fui estudando. Não é anemia, já é outra coisa. Você já vê logo um bicho, né? Aí, com poucos dias, eu fui para consulta. Ela disse, olha, ele tem uma dificuldade na absorção do ferro. Ele não tem anemia ainda. Gente, eu fiz o exame com 1 ano. 3 meses depois, eu tive que refazer por outras situações. Ela estava querendo verificar, né? Coisas mais específicas da área. E aí, estava lá, esse bichinho mais instalado, né? E aí eu disse, e agora, doutora? Mas eu tô dando ferro, do jeito que foi me orientado, desde quando ele começou e tal. E o que é que eu vou fazer? Já fiquei preocupada, né? Não, aí ela deu aquela orientação que precisa ser feita e aumentei a ingestão de carnes vermelhas e tudo, né? E isso que você tá falando sobre o adoecer frequente, o André nem frequentava a escola, só em casa, e o André adoecia com frequência. Depois desse primeiro exame que eu fiz, a cada 15 dias eu tava na Unimed lá. E é assim. Já estava quase fechada lá. Será que não foi uma leitura errada não do exame? E pode... Às vezes não, sabe o que acontece? Todas as vezes que a criança adoece, então ela adoeceu uma vez, o vírus ou a bactéria, né, daquele adoecimento, eles utilizam o ferro que está no nosso corpo como substrato para eles se multiplicarem. Então, todas as vezes que a criança adoece, o ferro da gente vai ser consumido por aquele micro-organismo. Então, como a criança adoece com mais frequência, né, acaba que vai consumindo mais ainda o ferro. Aí vira um ciclo. Consome o ferro e não estou consumindo o ferro suficiente. Aí por isso que a gente tem que suplementar. Inclusive aqui no Brasil. É obrigatória a suplementação de ferro até os 2 anos de idade. E outra, eu estava suplementando, viu, gente? Eu estava suplementando. Então, na verdade, eu estava precisando, ele estava precisando que eu ingerisse mais Existem outros grupo, né? Isso, porque também existem outros micronutrientes que, se tiverem em falta, vai diminuir a absorção do ferro. Então, a gente tem que regular alguns outros que, se tiver em falta, vai diminuir a absorção. E aí eu pego um ganchinho aqui para falar sobre o valor de referência dos exames, né? A gente não deve se basear por aquele valor de referência, né? Porque o valor de referência tem lá o valor mínimo e o máximo e um intervalo no meio. O mínimo, gente, é de 3 a 50, um exemplo. Mas se eu tiver ali com um negócio no 5, no 6, não está muito perto de estar baixo demais, se eu tiver no 50 já é nível de toxicidade, então assim, não vai se basear por valor de referência, a gente trabalha de uma forma diferente. Eu vou citar aqui, por exemplo, a vitamina B12, que é a vitamina mais utilizada no nosso sistema nervoso central. E é muito bom, eu tenho pego o exame das crianças baixíssimo. A vitamina B12, o valor de referência dela, e ainda varia de acordo com os laboratórios. Tem laboratório que é de 200 a 900, outros de 100 e pouco a 800. Mas o ideal é que a vitamina B12 mantenha-se em níveis 500, 600 ali, porque ela é muito utilizada. Eu peguei uma criança com epilepsia, alguns dias depois que ela passou por mim, eu desconfiei, pedi para ir para a neuro. Ela recebeu o diagnóstico de autismo também.
né? 30% das crianças com autismo vão ter epilepsia, né? Ela teve o diagnóstico de epilepsia primeiro. E ela chegou para mim com a vitamina B12 de 68. Nossa. Então, o mínimo é 500 e nem no valor de referência, que é de 100 e pouco, estava normal. Foi visto, mas não foi feito nada. E a criança totalmente sintomática. Então, a vitamina B12, ela mantém a integridade dos nervos. A criança, para ela me dar um tchau, a mãe segurou o braço assim, ó. Para ela me dar um tchau. Ela não conseguia levantar o braço de tanta fraqueza. Não tinha os nervos para o impulso nervoso correto. E a mãe também me falou que ela estava andando e caindo muito. Andando e caindo muito. Então, você está vendo a criança com sintoma e o exame mostrando realmente. Eu lembrei de uma coisa, como é o nome daquela condição? É um sinal que pessoas com autismo ela pode ter, que é justamente essa moleza no corpo. Não Esqueci sei, o nome, não sei o que muscular que fala. Aí já pode achar justamente aquilo Sim, a hipotonia, você foi hipotônico. isso. Aí já pode achar justamente que é por conta, é um sinal, é só porque ele tem autismo. Não, as crianças também que têm síndrome de Down, que já são mais molinhas, né? Sim. Também, mas a gente trabalha isso, não é para normalizar Sim. as coisas. E aí as comorbidades, né? Porque tem muitas comorbidades que são relacionadas ao autismo, né? Vamos lá, intolerância não celíaca ao glúten, intolerância à lactose, outras doenças relacionadas à absorção de micronutrientes, que a gente tem que tratar também para que a criança comece a absorver certinho os micronutrientes. Paula, é muito difícil, não sei se você sente essa dificuldade para a gente que tem um filho atípico, em especial para os nossos familiares, dizer quando a gente percebe algum sintoma em alguém próximo, né? Porque sempre vem, só porque o filho dela é autista quer colocar o filho para ser também. Tem essa mesma dificuldade, sim. Então, sinto muito. Então, tem uma pessoa na minha família que o filho dessa pessoa, filho eu digo para não dizer se é homem ou se é mulher, tem muita seletividade e outras características muito semelhantes, né? Só que eu não trago essa questão do autismo, né? Eu digo, olha, tem muita seletividade, o povo já associa, né? Tá dizendo que o meu filho é autista? Eu disse, não. Aí veio questionar, eu disse, não, eu estou dizendo que essa seletividade é bom investigar no sentido de tratar a questão nutricional dela, leva para um nutrólogo, leva para um profissional, não estou falando para levar para um neuropediatra para trazer um diagnóstico, entendeu? Então, sim, tem isso também, sabia? De muitos pais típicos ter medo de levar o filho com alguma questão nutricional e receber um diagnóstico. Só que é ruim porque se a criança tiver o diagnóstico, a criança que vai ser prejudicada, a gente atrasar. Então, por mais que não queira fechar um diagnóstico, mas pelo menos iniciar as terapias, sim, os tratamentos, as coisas que são melhor a prevenção do que a correção, né? Isso. Então, por isso que ela falou. Ela escolheu aquilo que antecedia, né? A desmedicalização, né? Até hoje mesmo eu fui gravar vídeo, né, para o Instagram, que a vida da gente agora é essa, né? Tem que gravar os vídeos para o Instagram. E um dos vídeos foi sobre isso, desmedicalizar. Então, porque tudo tem que ter um remédio para dar. Não, toma isso aqui. Isso aqui também. Não, isso aqui, tu já dá isso aqui. Então, nem tudo tem que ter um remédio. Às vezes a gente precisa preparar o corpo só para passar por aquele momento. Uma virose, por exemplo, né? As mães ficam super chateadas com os médicos quando vai para uma emergência, até para o consultório. Não, isso aqui é uma virose. Mas só uma virose. É uma virose, uma doença causada por vírus. Vai durar de 7 a 14 dias, independente do que a gente faça. Mas porque da outra vez eu dei amoxicilina e melhorou. Você deu, mas já ia melhorar, porque antibiótico não trata virose. Aí o antibiótico faz o quê? Mata as bactérias boas do intestino, a criança vai ficar ali desassistida do que precisa, a imunidade baixa de novo e ela adoece com 15 dias. Porque não tem paciência, as pessoas não têm paciência. Eu quero que as avós, nossas mães, antes faziam quando a gente adoecia, era uma canja e chá. Um melzinho. Um mel, né? Então, mas era isso. Hoje as pessoas são muito imediatistas, acabam medicando demais e acabam prejudicando outras áreas da vida da criança. E às vezes, eu era essa mãe, viu? Que eu queria dar o remédio. Hoje é o contrário. Não quer dar. Por favor. Isso. Às vezes, né? Às vezes o remédio é necessário, é bem-vindo, mas na maioria das vezes não, porque 95%, vamos botar assim, das infecções nessa primeira infância são virais. Então, para que eu vou dar um antibiótico para infecção viral? E muitas vezes a questão de ser de primeira viagem, né? Minha filha... Por isso a importância de um pediatra de confiança. E o tempo para ali ajudar. Então, é isso também que muitos pais sofrem, a questão de ir para a urgência, né? De um hospital. Que pega vários médicos ali, da emergência, na verdade, que chama. Então, eu passei muito isso com a minha filha, que hoje tem 10 anos, né?
ela vivia internada. Ou porque justamente essa questão de a gente dava medicamentos que hoje a gente olha e diz assim, para quê? E já teve vezes assim de você levar para o médico, ele passar um medicamento, aí não melhorava, no outro dia você levava para a emergência, era De novo, outro, com menos de 24 passava horas. outro, não, esse daqui não funciona não. Meu Deus, assim, É igual a febre. A febre, minha luta, meu Deus do céu. Acho que toda semana eu estou falando sobre febre, né? Que a febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É importante que ele aconteça. E aí eu tive um paciente que foi, acho que semana retrasada, para urgência, e o médico pediu para ficar intercalando a antitérmica. Você dá dipirona, se voltar a febre, você dá ibuprofeno. Né? Depois você dá dipirona, de novo ibuprofeno. E não tem nenhum guideline, né? Nenhum protocolo mundial essa questão de indicar intercalar. Porque senão vai causar intoxicação. Aí eu disse, você sabe por que o médico pede isso? Por isso que você não vá para a emergência sem necessidade. Para você não voltar à emergência. Porque se a criança fizer febre de novo, você quer voltar. Você quer voltar. Então, para não fazer a febre, ele fica mandando você intercalar para não voltar. Mas o pior é que quando a gente abafa a febre, que precisa acontecer, a virose vem com muito mais intensidade. Porque a intenção da febre é diminuir a replicação dos vírus. A gente não deixa acontecer, aí vem muito mais forte. Pois viva meu toque de mãe. Porque eu olhava assim, eu digo... Ela até mandou um áudio para mim, uma mensagem para mim, 2 da manhã. Foi. Não foi? Eu digo 2 horas da manhã e você estava online, viu? Eu estava online mais cedo. Você estava, que eu vi lá. Eu digo, não me respondeu, bonita. Amanhã eu pego você, ao vivo. Não, vou fazer isso não. Aí chegava lá, eu peguei e disse, oxente, o que é que eu faço? Porque não parava, né? A febre dele. Ela fez justamente essa pergunta. Se podia dar o outro remédio. Eu digo, tu acha ainda bem que eu não vi para responder. Tu acha? Aí depois eu mandei né? A gente fica desesperada. Isso já é o segundo filho, né? Já sofri que só com Nicole, que vivia doente, mas quando chega nessa hora, assim, bate o desespero, né? Quase 39, e a gente fica com aquele medo. Tem que ir atrás de outras estratégias. Não parava. Líquido. Aí eu enrolando ele, né? Piora. Mas você está aquecendo uma pessoa que já está quente, aí você tem que deixar ele sem nada. Ou depois eu chego... Não, eu vou trazer problemas. Eu chego nos locais que eu não vou dizer o nome, o povo manda eu dar um banho de água gelada, eu não pode. consigo. Você pode dar um banho morno, porque se der um banho de água gelada, é muito ruim para a criança que dói. E se a criança aceitar tomar o banho, eu pego um paninho, coloco Você na quer dizer cabeça. que eu tenho filha de 10 anos e eu não sei fazer? Que como assim? Não pode. Aumenta, né? Tá ouvindo, né? Eu não tô ficando sem saber sozinha. Vocês também fazem isso. É um erro em muito casa. comum que acaba acontecendo por crença, por uma coisa, né? Da pessoa pois eu fazia isso, ó. E eu enrolando com pano, então quer dizer que... Se a criança estiver bem, o que indica a gente medicar não é a temperatura, é a necessidade. Às vezes a criança está com a febrinha baixa de 37,8, mas está ali desconfortável. Às vezes está com 39 e está correndo a casa toda. Vou medicar para quê? O menino brincando. Vem aqui, bebe um pouquinho da água. Eu sei que não é sobre isso, mas eu faço o quê mesmo? Quando tiver 38, eu não coloco o pano gelado. Eu faço o quê? Não, você não bota nada. Deixa ele só de cuequinha ou a menina só... Uma ventilação melhor, né? E muita água, que ajuda, sim, a baixar a febre. E o corpo, ele é inteligente, ele não mantém a temperatura alta por muito tempo. Ele eleva para diminuir a replicação dos vírus. E com um pedacinho ele baixa, porque ele tem que se proteger também. Foi o que eu falei no áudio, não foi? Por isso que tem medicamento também que faz isso? Aumenta? Não é o medicamento que aumenta a temperatura, é o corpo dizendo assim, minha amiga, você está querendo baixar, porque eu vou subir de novo. Porque eu tenho que matar aqui os vírus e você querendo isso atrapalhar. Acontece com medicamento lá em casa. Depois de 2 horas que eu começo a ver o efeito. Eu só vou ter que esperar, tenho que esperar. Não foi isso que eu falei pra tu? Isso. Tem que esperar, não medica não. E voltando aqui à nossa temática, né, que é muita coisa. De que forma, doutora Kelly, os problemas gastrointestinais como constipação, refluxo, são mais prevalentes em indivíduos atípicos? E como isso impacta a sua nutrição? Pronto, né? Vamos falar primeiro da constipação. A criança constipada, independente dela ser atípica ou não, ela é uma criança que não tem fome. Por quê? Diz assim, meu Deus, o menino não faz cocô, é preso, passa 15 dias, 20 dias, 10 dias sem fazer cocô e também não quer comer. Não tem vitamina não para fazer ele comer? Aí o que é que eu falo? Assim, gente, primeiro tem que corrigir esse intestino. Por que a criança constipada não sente fome? Vamos lá. Quando o intestino está cheio de cocô, ele avisa lá para o estômago, para avisar para o cérebro, dizer assim, não manda comida agora, que aqui ainda está cheio.
Então, não manda, não vai comer não manda que eu não tenho mais espaço aqui. Então, a criança não sente fome porque o intestino manda essa mensagem. Então, primeiro eu tenho que desimpactar aquela criança, limpar todo aquele intestino, aquele cocô e tratar a constipação para esperar que ela volte a comer. Porque o intestino cheio avisa para o cérebro, para o estômago, não mandar mais comida. Ela não vai sentir fome porque está cheia de cocô. Enfesado, né? Como diz. Sim. Então, a gente primeiro tem que desimpactar, tirar todo o cocô e tratar aquele intestino para ela voltar a sentir vontade, fome, né? Vontade de comer e fome. E sobre o refluxo, né, também, que é bem prevalente, também diz respeito, às vezes, às formas como essas crianças são alimentadas. Então, muitas crianças que usam mamadeira de forma prolongada, que come e se deita, né, que come muito líquido, muito mingau, muito leite, deita logo para dormir, não tem como não ficar refluindo, né? Então, a gente também tem que tratar e investigar também a causa daquele refluxo. Será se é só por conta disso, da alimentação? Será se não tem ou uma alergia alimentar, uma intolerância alimentar envolvida? Né? Então, tudo isso. Às vezes, um medicamento que usa também que precipita o refluxo. Mas primeiro a gente tem que tratar a causa do refluxo, a causa da constipação, para depois a gente pensar que a criança vai agora começar a ter interesse em comer. Viu o processo aí, como é? Às vezes não é só dar aquele remedinho da farmácia, eu vou lá no balcão da farmácia, compro, ele vai fazer o serviço dele, né? E aí depois continua tudo naquela rotina errada. Isso. Dentro dessa questão do refluxo, eu até lembrei de falar sobre a esofagite eosinofílica. Tem criança que não come porque está doendo. Então, ela tem uma esofagite, que é uma inflamação do esôfago, que a causa pode ser uma alergia alimentar que nunca ninguém identificou e que o único sintoma era aquilo ali. Então, a gente também tem que descartar a esofagite eosinofílica no caso de refluxo ou no caso que uma criança não quer comer de jeito nenhum, se aquilo ali não está machucando ela. E não é tanta coisa, né, que o importante é você levar para o profissional mesmo, justamente, né? Que vai atuar sobre isso. E realmente eu não sabia que o nutrólogo ia tão além. Eu pensava que era justamente o que eu quero que você traga agora, que era suplementação alimentar. Somente isso, né? Mas vai além. Mas vamos falar o que é suplementação. Qual é a função? Para quê? Todo mundo precisa? Como é que faz para saber quem precisa, quem não precisa? Tanto de pessoas típicas como atípicas. A gente tem uma pergunta aqui, eu acho que já pode até fazer um gancho. É da Claire Santiago, acho que é assim que pronuncia. Gostaria de saber um pouco sobre o uso de probióticos. Pronto. Os probióticos, né, são as bactérias boas que a gente utiliza, né, para melhorar alguma função no nosso intestino. Então, assim, cada probiótico ele tem uma função. Inclusive, a gente tem probióticos que são fabricados, inclusive, pela indústria farmacêutica comum, que não são manipulados, que são para o tratamento de dislipidemia, que é um colesterol alto. Tem probióticos voltados para o tratamento de depressão e ansiedade. Isso são as bactérias do intestino, né? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Para a gente estar bem aqui, a gente tem que estar bem aqui também. Então, os probióticos, eles são utilizados nesse sentido. Muitas crianças atípicas com o intestino desregulado ou crianças que usam antibiótico com muita frequência por conta desses adoecimentos frequentes, acabam por diminuir drasticamente a flora intestinal, os probióticos, as bactérias boas que povoam o intestino e muitas vezes a gente precisa repor de acordo com a necessidade. Aí a gente pode manipular ou usar da própria indústria farmacêutica normal. Mas a gente precisa ver realmente quando há essa necessidade mesmo. Aí sobre a suplementação, né, que você falou, quando é que a gente vai suplementar? Então vamos primeiro pelo básico. Aqui no Brasil é obrigatório, é recomendado, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a suplementação de ferro profilática, que é um ferro para prevenir a anemia, até os 2 anos de idade. A vitamina D também era obrigatória até os 2 anos de idade. Só que a vitamina D, graças a Deus, agora o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria de 15 dias atrás está seguindo a recomendação americana de junho de 2024, também que é bem recente, que é de suplementar a vitamina D, independente de resultado de exames para todas as crianças até os 18 anos. Então, até os 18 anos, independente de resultado de exame, a vitamina D tem que ser suplementada de forma profilática. O ferro ele vai depender muito, né, o início dele, de acordo com se é prematuro, se nasceu baixo peso, o tipo de amamentação, se é leite materno exclusivo, se é usado fórmula, mas é obrigatória essa suplementação. As demais suplementações, a gente vai ver a necessidade de acordo com a sintomatologia da criança, a doença de base que ela tem, porque muitas doenças já indicam a necessidade de suplementar determinado micronutriente. E também com os exames que a gente pede. Então, a gente pede ali os primeiros exames de rotina,
em geral, a partir de 1 ano, né? Em alguns casos, a gente tem que pedir antes. Mas, em geral, a gente pede os primeiros exames de rotina a partir de 1 ano. E, nesses exames, a gente faz rastreio de carências nutricionais, para não ficar só naquela suplementação de vitamina D e ferro. A gente vai ver se precisa um pouco mais. E na do ferro, né, nesse caso, a gente faz uma dose profilática. A gente vai ver a partir daquele exame se precisa fazer uma dose terapêutica de tratamento de deficiência de ferro ou de anemia. Então, a suplementação ela é importante para isso. E aí, voltando também ao que a gente tinha falado, né, se a criança tem uma seletividade alimentar, ela não come determinados alimentos, a gente tem que suplementar também. Eu vou citar o exemplo das crianças veganas, vegetarianas, que não consomem carne, não consomem ovo, não consomem leite, né? Então, a gente tem que suplementar principalmente vitamina B12. Onde é que tem vitamina B12? Leite, ovo e carne, né? Então, a criança não come tudo que o vegano, o vegetariano não come. Então, eu tenho que suplementar. O adulto também. O vegetariano tem que suplementar essa vitamina, por exemplo. Dentre outros minerais. Então, a gente vai analisar tudo de forma bem individualizada. Então, sentou ali no consultório, falou a condição da criança, falou o que ela tem, falou como é a alimentação, falou de doenças, falou de como foi o parto, como foi a gestação, tá? Porque, por incrível que pareça, gente, a gestação influencia muito como aquela mãe viveu a gestação para aquela infância e até a vida adulta da criança. Eu vou citar o meu exemplo. Na minha primeira gestação, eu não tive uma primeira gestação bem conduzida, né? Em termos de pré-natal. E eu tive anemia nas duas, na segunda já fui bem conduzida. Mas na de Miguel, que é o meu filho que tem 8 anos, eu tive anemia, eu acho que minha anemia nem foi tratada, e até hoje, mesmo ele comendo de tudo, comendo bem, comendo carne, legumes, feijão, arroz, come as besteirinhas que a criança come, que tem que ter um equilíbrio. Mas eu luto até hoje com a ferritina dele, que a ferritina é a nossa reserva de ferro, a dele está sempre baixa, porque já foi baixa desde a gestação. Eu não consegui mandar uma reserva de ferro para o meu filho, porque eu não tinha nem para mim. Então, para vocês verem o reflexo do que acontece na gestação. Por isso a importância também da consulta pediátrica no pré-natal, para a gente, pelo menos eu como nutro, como pediatra, faço essa organização da suplementação da mãe para o bebê ter reservas. Então você também atende? A gente atende. A consulta pediátrica de pré-natal, ela é recomendada pelo Ministério da Saúde. Ela só não como é que se diz? Muito falada, não é da rotina. E os obstetras também não encaminham. Isso. Mas é uma consulta extremamente importante e está lá no rol de consultas recomendadas na gestação. Não foi? Nem dos meus dois não fui orientada, não. Pois é. Mas é uma consulta assim. E graças a Deus eu tenho tido gestantes que estão chegando no consultório, que eu estou podendo organizar a suplementação, orientar o que deve ser comido bem direitinho para poder o bebê nascer com reserva. Pois, essa fica a dica aí, viu? Nós profissionais, né, da obstetrícia. Gestantes encaminhar que gostariam, né? Eu estou sempre pedindo, gente, encaminhe, né? Os mais atualizados estão mandando. Sabendo, eu gostaria de ter ido, entendeu? Porque a gente... E não serve só para isso, é uma consulta que vai te ajudar a manter a calma. Aquele primeiro mês do bebê que você não sabe de nada. Isso aqui vai acontecer, é normal, o aleitamento materno é assim, os cuidados com o bebê você faz dessa forma. Então, não é só pensando nessa suplementação, é mais também para acalmar a mãe. Vacinas, tipo de parto, o que é que precisa ser feito. Então, é uma consulta bem abrangente. Já falou sobre isso no teu Instagram? Já falei. Então, tem que maratonar no Instagram. Esse vídeo aí, em específico, eu não assisti, porque é muito importante essa informação que você está trazendo. Você vê, olha, é isso que eu estou dizendo. Meu filho come bem, come de tudo, mas até hoje eu tenho que estar suplementando o ferro dele, porque eu não pude mandar ferro para o meu filho na gestação, porque eu não tinha. Pronto. Eu não comentei ainda sobre o Arthur com os telespectadores com relação à seletividade. Eu comentei com a doutora rapidamente. De novo, foi. O Arthur, a última vez que ele comeu fruta, ele tinha 1 ano e 3 meses. Hoje ele tem 8 anos. O único legume que ele aceita, visivelmente mesmo, é o brócolis. Vixe, e ele faz questão de ter. Pronto, pois até para mim é difícil, é a misericórdia, mas eu amo. Eu como para incentivar ele, achando ruim, sem sorrir para ele, porque tem que ser exemplo meu filho. Mas, enfim, o que foi que aconteceu com o Arthur? Só abrindo um parênteses aqui, como é importante isso. Eu já sabia que era uma seletividade, alguns profissionais diziam que era preferências dele, eu disse que eu não concordava. Aí cheguei. A primeira pessoa que eu procurei, na época, foi a nutricionista. Fizemos a bateria de exames, solicitei ao plano de saúde a terapia de seletividade alimentar. Saiu os exames, o Arthur não teve carência de nada. E aí a devolutiva foi que o meu filho não tinha o perfil para fazer a terapia de seletividade alimentar.
Pois é, eles queriam esperar que a criança tivesse uma carência alimentar ou uma doença relacionada à carência de micronutrientes antes de trabalhar. Ou seja, eles iam ter muito mais trabalho, porque se eu esperar a carência chegar, vai fazer muito mais sessões ali, né? Mas antes eles não querem fazer. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. Só que aí eu fui dando outras estratégias, claro, entendeu? Ainda consigo fazer algumas outras com ele em casa, mas, assim, pelo plano, enxergaram só que o meu filho era um a mais na terapia. Não enxergaram a individualidade dele, entendeu? O Arthur não faz terapia de seletividade alimentar, mas ele faz a terapia na parte ocupacional, essa questão da parte sensorial, de aproximação e tudo mais. Não é uma coisa muito específica, entendeu? Até porque hoje, realmente, ele já se posiciona, diz que não quer, e aquela coisa, entendeu? E aí eu não quero trazer a aversão à terapia de forma... Nesses casos, né, quando as crianças são maiores, na minha consulta, eu escuto tudo que a mãe tem que falar, mas depois que eu escuto o que a mãe tem para dizer, eu me volto para a criança. E aí eu entendo o que a mãe fala, vejo mais ou menos como é que eu vou precisar abordar a criança, e eu tenho tido sucesso, principalmente com as crianças maiores, 10, 11, 9, 8 anos, porque eu sempre pergunto, você quer mudar? Eu quero, porque tem curiosidade de provar outros alimentos? Tenho. Eu digo, pô, então agora a gente vai conversar, né? Então, quando é adolescente, que tem 14, 15, 13 anos, eu pergunto, antes de perguntar para a mãe, você está disposto a mudar? Porque se me disser que não está, porque um adolescente de 14 anos, sem atipicidade, estou falando uma criança, um adolescente tipo, não quiser, eu digo, pois, aliás, vou devolver seu dinheiro, a gente não vai fazer a consulta, né? Não tem o que fazer. Mas todos dizem que quer, porque quando eu escuto e eu percebo a forma que eu tenho que chegar naquele adolescente ou naquela criança um pouco mais velha, tem dado certo, mesmo as atípicas. A gente consegue entrar ali no mundinho deles, na forma, e a gente tem conseguido, sem nada. Antes mesmo de começar a suplementação, antes mesmo de voltar no retorno para me mostrar os exames, a gente tem conseguido algum sucesso. Já com o meu filho, eu tenho que trazer a realidade, como eu já falei, ele tem 8 anos, mas ele já é além, sabe? Essa questão cognitiva dele, eu já tenho que conversar como se fosse um pré-adulto. Ele chegou para mim e disse assim, mãe, a gente estava assistindo uma série, o Sheldon, saiu a segunda parte, né? Que ele é um autista. E aí o pai do Sheldon morre. Mãe, eu acho que o pai do Sheldon morreu porque ele não tinha uma alimentação saudável. Ele sempre estava tomando, ele disse o nome, né? Uma bebida alcoólica, é um macarrão com muita salsicha, essas coisas. Eu disse, Arthur, muito bem pontuado, isso aí ajudou mesmo. Ele não fazia um esporte, não fazia isso, ele não comia frutas. Aí ele já ficou pensativo, né? Porque assim, ele gosta de correr, gosta de esporte, mas da fruta, não. Ai, eca, nojo. Hoje ele já pega na banana para trazer pro irmão, coisa que ele não pegava. Fazia. Não fazia. Nem Já pegava, temos os né? primeiros passos. Mas eu ainda não desisti. Eu falei para ele, filho, eu ainda vou te ver comendo tanta salada de fruta. Eu vou dizer, não tá sabia bom. que não comia fruta. Não como. Existem outras formas. Existe a forma que os pais podem fazer, né, em casa. Aí você trazendo essa realidade que você passou, né, do profissional dizendo que não precisava. Aí do pai que não estuda, né? É triste, né? Que não estuda, que não vai atrás, que não pesquisa. É importante, a gente não deve desconfiar do profissional, porque senão desse jeito a gente não vai conseguir nem estar dentro de uma consulta, nunca vai saber se está certo ou se não está. Mas eu sempre gosto de dizer, mulher, para não interromper, o seguinte, eu digo, minha gente, a gente tem que aprender a escutar a mãe, porque se uma mãe disser para mim, doutora, meu filho não está bem, olhe de novo, eu sei que tem alguma coisa errada, porque eu também sou mãe, então eu sei que se não tiver, eu tenho que olhar de novo, não funciona assim, eu acho que tá tudo bem. É igual eu estava gravando os vídeos hoje de manhã e estava conversando com o Diego, que é o rapaz que grava comigo, eu disse, Diego, é por isso que muita gente, né, antes, quando eu ainda não era pediatra, que atendia adulto, chegava com sintomatologia, né, ali de carência nutricional. Aí eu pedi os exames e vinha tudo normal, não tinha conhecimento ainda. Não, que tá tudo normal. Quase que eu digo, você vai ficar em casa morrendo, cansado, não tem o que a gente fazer. Quase isso. Mas hoje eu sei interpretar o exame de forma diferente, então pra gente ver como as coisas mudam, né? O olhar direciona bastante. E aí eu me lembrei de uma fala da doutora Lina, que é a odontóloga, e ela disse, se a mãe chegar pra mim e disser que tá nascendo um cabelo lá na boca do filho dela, no dente, eu vou olhar. Porque ela vive com aquela criança, ela está com aquela criança. Melhor do que eu que estou ali 10, 15 minutos ouvindo uma história. Exato. Então, eu vou trazer um olhar mais direcionado, mais singular, do que aquela pluralidade. Não, é só mais um gay que chegou aqui. Né? E eu enfrento muito essa dificuldade, Paula, quando eu chego em um local e
para um curso, alguma coisa assim sobre psicopedagogia, que é o que eu estou estudando, né? Sobre educação inclusiva, e sempre tem ali no ambiente sempre alguém que vai trazer um olhar muito errado da mãe, né? A mãe atípica. Mas a gente tem que ter cuidado quando a mãe vier para uma consulta achando que um filho tem uma tipicidade, porque muitas só querem o benefício, que não sei o quê. Então, mães atípicas, pais atípicos, eles têm muito esse olhar, né? As pessoas olhar para eles dessa forma, de que é exagero, de que é não sei o quê, né? Mas ninguém quer estar no lugar da mãe atípica, né? Assim, mas quer buscar realmente entender. Então, às vezes, eu estou num determinado local, né, com as minhas amigas, aí escuta, elas já olham para mim para ver se eu vou dizer alguma coisa, né? Porque, assim, eu estou ali, eu estou vivendo aquela realidade, né? E eu tenho que mostrar que, de fato, não é daquela forma que a pessoa está achando. Sim, eu sei que não é sobre isso, né, nossa temática hoje, mas é um olhar, assim, para entender a importância de você ouvir, mesmo que aquela mãe ela pareça exagerada, né? Mesmo aquela mãe, mas você realmente buscar compreender, entender, porque a gente vive, a gente fica mesmo olhando além do que realmente acontece. A gente para mesmo, por exemplo, essa questão sensorial, quando acontece sensorial não, de estereotipia, quando meu filho está muito assim, agora a gente para e olha, vamos ver o que é. Isso. Então, a gente fica analisando realmente. E o profissional, ele está ali para atender, mas talvez, pode ser que exista, ele não está ali vivendo aquela realidade. Então, a gente está ali. E os profissionais entenderem que eles podem aprender também com os pais, entendeu? E acontece isso. Que legal esse caso que você trouxe. Então, vai me ajudar. Em outro. Eu uso muito isso. Eu falo muito nas consultas. Eu digo, interessante isso daí, porque eu tive um outro paciente que aconteceu isso, então a gente já sabe mais ou menos como conduzir. Isso ajuda muito. A humildade de ouvir, né? E saber que a gente não sabe de tudo. Principalmente quando se fala de pessoas atípicas, porque cada um... Todo dia é uma novidade. Uma novidade. A nossa próxima pergunta, doutora Kelly, é sobre as melhores práticas para os profissionais de saúde e pais ao lidarem com dificuldades alimentares em indivíduos atípicos. Eu acho, gente, que, em primeiro lugar, a paciência, né? Porque a gente acha que é o fim do mundo, né? Sim. Tanto, né, que eu até falei aqui antes, né, que ele tá comendo só essa batatinha aqui, ele come essa batatinha todo dia, só come isso aí, tô dando graças a Deus que ele tá comendo só isso daí, né? Porque realmente funciona dessa forma. E a gente não consegue fazer a criança comer do dia para a noite. Foi como você foi suplementar o ferro do seu filho e a médica já avisou. Demora aqui uns 3 meses para a gente ver um retorno, uma coisa, porque realmente é dessa forma. Mas precisa se dar o primeiro passo. Então, se você não sabe como resolver, procure ajuda profissional. Pode ser um nutricionista ou pediatra, que tem uma visão diferente, uma visão mais integral da coisa. Um nutrólogo pediatra, mas não ache que... Porque tem gente que diz assim, não, isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar, ele vai melhorar, como a seletividade alimentar numa criança típica. Mas não é assim, né? Se você continuar, você falou uma coisa interessante, se eu continuar fazendo tudo igual, eu não vou ter resultado diferente. Então, se você tentou ali, tá só na batata, tá enchendo a barriga, mas não tá se nutrindo, procure a ajuda de quem pode lhe ajudar. E não acho que vai passar, precisa de ajuda sim. E a criança atípica, que tem uma rigidez maior, que tem as questões sensoriais muito mais aguçadas, vai ser difícil, né? Eu atendi uma criança que a mãe falou, doutora, eu tenho que estar de vez em quando com ela no hospital para ela tomar soro, porque ela passa 24, 48 horas sem tomar água. Porque querem obrigar. Não tem como obrigar. Vai obrigar, a criança vomita, ela vai piorar, ela às vezes passa 24 horas sem comer nada. Então, assim, não existe a gente esperar as coisas, né? Como uma médica falou para elas assim, quando ela tiver com fome, ela vai comer. Eles não vão comer, gente. A criança atípica, ela não vai comer. É diferente. Ela vai ficar com fome, ela vai parar no hospital e a gente vai ter que agir de outras maneiras. Então, não adianta esperar, achar que vai passar e nem agir dessa forma. Deixar com fome, vai ficar com fome. Não. Procure ajuda profissional para que possa resolver da melhor maneira, para que possa iniciar uma suplementação. Ela não está comendo nada de carne, nada de leite, nada de ovo, nada de feijão. Então, a gente vai suplementar isso daqui e desse lado aqui a gente vai trabalhar essa seletividade. Mas, pelo menos, eu não vou deixar aqui os micronutrientes faltarem. Então, precisa, sim, ter essa visão. Não pode deixar daquele jeito que está. Não dá mais para o profissional estar pensando dessa forma. Não. Mas acontece. Acreditem que acontece muito. Acredito que eu já passei nessa fase aí já. Nós, assim,
muita informação a gente já tem. Mas Em tem todo gente que não se local, atualiza, né? infelizmente. Não é mais para ter esse tipo de profissional. Que Tem diz gente que acha que o nosso trabalho de nutropédia é frescura, Não, que gente, não é Não, mas necessário, isso eu já que não ouvi. faz diferença. Eu- Mas um adulto, quando vai para o nutrólogo, é show. Não, Vai se cuidar agora, né? Vai mudar. vai ser É igual, atleta. é igual a questão da minha bichinha, coitadinha da criança, tu nunca deu nenhum bombom pra essa criança. Não, mulher, coitada. Já Agora, ouvi. Não se tomou nem refrigerante, esse Isso. menino. Agora, se um adulto tá com alimentação saudável, todo mundo aplaude. Mas É se a criança verdade, não tá, ela é é uma verdade, coitada. isso Se aí. a criança tá, aliás, com alimentação saudável, ela é uma coitadinha porque não come porcaria. Eu vi Essa isso. É fala uma dela já inversão de aconteceu. valores muito grande. E existem profissionais que... Aconteceu Infelizmente. numa festinha, a gente não toma refrigerante lá em casa, né? E aí, Nem um pouquinho. nem um pouquinho. Aí uma pessoa da família disse assim, mas não vai ter suco. Eu disse, não tem problema. Ele já está programado para comer só o que ele vai comer e tomar água. Ele não vai tomar refrigerante. Mas, Paulo, Já é tá só uma vez o aniversário dessa pessoa, Tu não tá sabe nem se vai vendo? fazer. Ano que vem, eu disse, não Mas é Deus sobre... estará aí vivo amanhã. Né? Ei, aí eu falei para ela, não é sobre aniversário. É. É sobre vício. Pronto, e aí a gente ficou tudo bem, olhando no Isso é travessado, mas inveja, ficou porque não tudo bem. consegue controlar o filho. Mas não, é controlar você. o filho dos outros. Isso, e você vê, ó, como você conhece os filhos. Eu tenho dois, eles são duas pessoas completamente diferentes. O mais velho, Miguel, ele nunca tomou refrigerante. Com 4 anos, ele me pediu para provar. Mamãe, deixa eu provar. Ele provou e detestou. Então, ele tem 8 anos e não toma. O pequenininho provou água com gás e limão e adorou. Então, se eu der refrigerante para essa criança, A ele chance- vai amar. Então, eu vou evitar. Então, se ele gosta de água com gás e limão, toma água com gás e limão. Se ele toma água, toma água. Mas esse eu sei que se o dele vai gostar. Então a gente tem. Não é, o bichinho, coitadinho. Não, porque ele come outras coisas e ele tá Já tem vivendo uma preferência normal. para esse tipo de... Isso. E aí eu Não, vou não evitar. gosta também de refrigerante. Mas você consegue fazer em casa, Eu comprar já- água com gás, botar fruta dentro. Isso. Ele não gosta, mas eu acho que ele não gosta também justamente dessa questão do... Porque arde. Ele disse que Efervescente. arde. Meu mais velho. Ele disse, não, mas isso arde. Eu não quero O não. Arthur já provou, já dei pra ele provar. Prova aí pra tu ver como é ruim essa... Eu disse o nome do refrigerante lá. Mamãe, tem uma coisa aqui, parece um sabão na minha boca. Eu disse, é isso aí mesmo, é sabão na boca. Ninguém morre porque fica sem refrigerante. Justamente. E ele não gosta, né? Eu já coloquei na boca dele para ele provar e ele cospe. Ficou querendo vomitar. Já de 10 anos, meu Deus. Se deixar, eu deixar, toma um isso. litro todinho. Então você vê como Dois os filhos são anos. diferentes. E lá em casa é de jeito também. E é exatamente isso. Doutora, traz pra gente um caso de sucesso, né? Não sei nem... Com se tanta vivência É. né, dela, ela tem No várias, caso, assim, de trouxe alguns já. Isso, você até já mencionou, assim, que você foi lá, fez a intervenção e deu certo. Eu já falei aqui alguns, né, de pacientes autistas, né, que a gente teve essa mudança, né, um paciente que a gente começou a suplementação, eu tinha 5 anos na época, a gente começou a suplementação básica, não foi nada extraordinário, mas ele, como eu contei para vocês, ele aceitou entrar no carro e viajar, ele passou a dormir melhor, ele passou a brincar de uma forma mais funcional, passou a sentar na mesa e aceitar o alimento ali perto dele. Então, a gente teve muitos ganhos. Paciente com trissomia do 21, que é a síndrome de Down, a paciente chegou para mim com 5 para 6 meses, bem molinha, bem hipotônica, não sentava, e a mãe queria muito começar a introdução alimentar, pelo menos com 7 meses, e a gente começou a suplementação, que é bem diferente, uma suplementação antioxidante para diminuir aquela hipotonia, para melhorar o tônus, para melhorar a cognição, e a gente conseguiu, e a bebê sentou com 6 meses e meio e conseguiu começar a introdução alimentar, teve ganhos extremos nas terapias, pacientes com TDAH, que começaram a tirar boas notas na escola. Também tem isso muito associado, Isso. né? Alimentação. Porque não TDAH. foca, não consegue focar direitinho, não consegue dormir bem, não tem um sono reparado. Ah, mas ele dorme a noite toda. Será? Se mexe muito? A criança está se mexendo muito ali no sono, entendeu? Ronca. A gente tem que analisar várias coisas. Então, crianças que começaram a tirar notas boas, a questão da própria imunidade, né? Adoecimentos frequentes. Eu sempre falo, eu não gosto de garantir nada quando a gente inicia uma suplementação diferente numa criança. Mas uma coisa eu sempre garanto, eu não vou garantir nada, mas a primeira coisa que você vai notar, e isso eu posso lhe garantir, é uma melhora na imunidade. Porque eu vou estar oferecendo os micronutrientes que são utilizados pelo sistema imunológico diariamente. E se a criança não tem, e agora ela vai ter, a imunidade vai melhorar. Essa é uma das promessas que eu consigo cumprir, porque realmente, eu recebi uma mensagem, doutora, está com 2 meses, está com 15 dias que a gente começou a suplementação, só 15 dias, e realmente foi para a escola, voltou com o nariz escorrendo. Então, é o básico, é literalmente desmedicalizar, porque a suplementação ela não é nada extraordinário.
elas são os mesmos micronutrientes que tem no alimento, mas que por algum motivo a criança típica ou atípica não consegue ingerir a quantidade correta. Mas ela utiliza demais, porque é um cérebro que está crescendo. Até os 2 anos de idade, o cérebro de uma criança de 2 anos é 75% do tamanho do cérebro de um adulto. Por isso que as crianças são cabeçudinhas. Então, um negócio que está crescendo desse tanto, a criança crescendo, se desenvolvendo, ela utiliza demais. Mas, às vezes, não come nas quantidades certas, porque a infância, a questão da alimentação, ela é uma montanha-russa. Hoje estou comendo tudo, amanhã já não estou. Aí a criança adoeceu, já não come direito porque está doente. Né? Então, é todo um processo. E a gente precisa dar subsídio, substrato, micronutrientes para que essa criança se desenvolva de forma correta. Então, não é um extraordinário. Até estava falando com o Paulo, não é essa questão, tem muito charlatão na internet, vendendo cura, vendendo coisas extraordinárias, mas isso aqui é só o básico, literalmente o básico que funciona. Mas, para poder o todo funcionar, a base tem que estar sólida. Então, a gente solidifica aquilo ali para que o resto melhore. Lembrei daquela passagem bíblica, que uma pessoa chega para outra e diz assim, olha, eu encontrei Jesus. Ele disse, e tem como sair de onde ele é, né? De Nazaré, e tem como sair alguma coisa boa de lá? E ele diz, vem e vê. Aí as pessoas dizem, nutrólogo serve mesmo? Presta. Faz o teste, vem e vê. Vai lá, faz a diferença, faz a suplementação necessária, faz a consulta. Não é só suplementação, a gente fala, não é né? só. Não é só isso. Inclusive, eu estava comentando com ela de um paciente que a gente está com uma questão muito grande, de uma rigidez sensorial relacionada à alimentação, que eu comecei um protocolo diferente. Não é com suplemento alimentar em si, não é com zinco, cálcio, magnésio, B12, B9, não é ferro, não é nada disso. São fitoterápicos ou substâncias relacionadas à produção de aminoácidos, né, croxativo, 5-HTP, luteolina. Então, substâncias que ajudam na neurodesinflamação. Às vezes a criança está tão inflamada, que a rigidez é por conta disso. Então, também estou testando esse protocolo novo, porque tem muito resultado. A gente tem artigos científicos com muito resultado. Eu gosto de dizer que os meus tratamentos, eles não são um tiro no escuro, vamos fazer, ver se dá certo. Não. Tudo tem base científica para poder a gente também ter embasamento para, se acontecer alguma intercorrência, saber até como a gente lidar com aquela intercorrência. Então, não é nada fora da voz da minha cabeça. Não, é realmente com base científica mesmo. É importante trazer isso. Eu É sou muito fã da base conteúdo. científica. Né? Muito conteúdo, muita informação importante. E eu não posso deixar de falar isso, ver aqui no meu coração. A gente tem que deixar nós, mães, pais, de achar que chegar no balcão da farmácia e comprar um xarope, alguma coisa para ele tomar que vai abrir estimulantes do apetite. Pronto, Ai, gente, pronto. Eu sempre gosto de dizer que eu vou passar por essa vida e não prescrever estimulante de apetite. Principalmente para uma criança atípica, o estimulante do apetite é péssimo, porque ele tem algumas substâncias que agem a nível do sistema nervoso central. Então, ou vai piorar a agitação, ou vai causar muita sonolência. Inclusive, pode causar convulsão. Então, as substâncias do estimulante do apetite podem causar convulsão. Aí você diz assim, mas ele não vai comer. Não, ele não vai comer, de repente ele está comendo ali um prato de batata frita com ketchup e de repente ele vai comer arroz, feijão, brócolis e carne. Não, ele vai só comer mais batata frita com ketchup. Então, não vai fazer essa seleção de paladar. E ainda tem um risco. Por isso que é importante, né? Eu tinha que falar isso, porque as pessoas, muitas ainda estão nesse conceito arcaico, a crença da minha avó, da minha mãe funcionou. Gente, não é assim. Cada ser humano tem a sua singularidade, sua individualidade e precisa de um olhar de especialista, de um profissional, para que atenda à necessidade. Porque o objetivo qual é? Qualidade de vida. E os tempos são outros. Qualidade de vida. Os tempos são outros, os alimentos são outros, né? Então a gente tem que realmente analisar nessa filtrar, peneirar o que é que a gente pode oferecer para uma criança, porque é muita besteira que tem no supermercado. E tudo com personagem, que é para atrair, né? Então, é o marketing, né? Acredita que eu comprei uma para jogar no lixo? Eu disse, eu vou comprar, mas vou jogar no lixo. Só porque tinha o Woody. Tive que comprar por causa do Woody. Joguei o biscoitinho fora, mas deu o papel a embalagem. Porque tu não comeu o que tinha dentro. Porque era ruim que só a gota. Como é que tu sabe? Tu provou? Provei, mas ele não provou, não. Eles não provaram, não. Ruim que só. Jogou o resto. E escuta, estamos chegando ao final desse bate-papo. Vou dar uma boa noite aqui pro pessoal. Boa tarde, né? Boa noite. É porque é costume. Sempre à noite, é verdade, ó. A gente tem um nome difícil aí, tu fica contigo com o nome difícil. Eu tô com tanto sono que eu ainda tô à noite, minha filha, acordada desde as 4. Nós temos Cariri Rústico, temos a Tereza
A Falo mais Clart Santiago, Tereza Queiroz, tem outros mais pra cima né? aqui, ó. Virgínia, Thierry eu sei falar, ó. a Valéria Valéria, Nobre, Ellen Nobre, a tua família todinha aqui, é, é? a Minha Ellen, tia, minha irmã. Maria Freitas a Alves, a Djani, Djani aqui, eu conheço, gente, amiga, e muita gente aqui, né? Gente, a gente quer agradecer, né? Primeiramente, a nossa com convidada, né? certeza. Obrigada, Karen, porque assim, a gente sabe da sua correria. Foi bem complicado, difícil, né, marcar esse episódio por conta da nossa correria, da nossa luta em especial, né, da sua agenda. E era muito importante para a gente trazer essa temática, muito mesmo, porque justamente a gente tem estudado e tem entendido que qualquer atipicidade é muito além de terapias. Em nenhum momento a gente está dizendo aqui que terapia não é importante. É muito importante. A gente está falando do trabalho multidisciplinar. Isso Né? A mesmo. gente está falando disso, né? Da questão das atipicidades, ela ter que caminhar, ela é intersetorial, né? Tem que caminhar em todos os setores, em todas as áreas, né? Sempre importante, haja dinheiro, haja tempo, mas é importante, é necessário. Então, vai para a terapia, marca uma consulta com aquele profissional. Sempre importante levar o filho para um dentista, para um nutrólogo, para o pediatra. E eu estou falando isso porque eu esqueci muito. Não sei se aconteceu isso com você. Não, Meu filho era não. muito terapia. Eu não levava ele para o pediatra, né? Não tinha esse costume de levar. E é uma criança que precisa. Até das vacinas eu cheguei a esquecer, entendeu? De levar para tomar, porque sempre aquela correria, aquele tempo que a gente dedica sempre às terapias. Então é importante, mas se a agenda está lotada, liga, diz, olha, hoje eu não vou poder levá-lo, porque ele precisa ir tomar vacina, hoje eu não vou poder levá-lo, porque ele precisa ir para o pediatra, entendeu? E fazer essa escolha, às vezes, é necessário. Então, levar para o nutrólogo é muito importante. Meu filho também faz acompanhamento, e eu tenho visto, sim, as mudanças, né? Tem sido muito... O ômega 3, muito extremamente necessário. Importante. A gente não bate meta de ômega 3. O peixe que a gente mais come é a tilápia. A tilápia nem ômega 3 tem. E eu vou lhe dizer uma coisa, para você ver que pode ser o caso de alguma mãe. Eu não vou levar meu filho para o nutrólogo, porque vai passar ômega 3 e ele não vai tomar, porque eu já sei que ele não vai gostar, porque ele é autista e ele não gosta do gosto. Tudo a gente consegue adaptar. Amiga, ele ama uva sem semente. Eu pego, coloco, estouro, né? Coloco o ômega 3 para ele comer na colher e espremo uma uva sem semente depois, para ele não sentir muito o gosto. Ele toma. Acabou. Isso, E já o Arthur toma de E eu boa. pensei que ele não ia conseguir. Ele estoura e toma de Ele boa. mesmo come. Então, assim, é um medo que a gente tem muitas vezes. Meu filho ele não vai gostar porque ele não gosta do gosto. Ele não vai tomar isso. Já fica com medo quando o médico passa um medicamento, uma coisa, entendeu? O medo dele não aceitar. Hoje, a vantagem dos manipulados é que a gente manipula boa parte do que a gente prescreve, né? Por conta da indústria farmacêutica ter tudo igual. E as necessidades não são iguais, né? Então, a boa parte dos manipulados a gente consegue fazer em várias formas diferentes, de chocolate, a gomas, a sabores diferentes, apresentações diferentes, para ajudar também Para a ajudar aceitação. nisso, né? Já era tempo. Eu não fui apresentada O a Arthur, isso. ele teve um tempo que usou, tipo, uma barrinha com sabor de chocolate. Para manipulado. ver se dava certo, né? Então, a gente quer agradecer você ter vindo aqui. Sabemos que hoje a gente não falou nem metade do que a área traz, né? Nós falamos só um pouco da esfera das atipicidades, mas nutrologia é muito mais do que isso, né? E aí a gente agradece muito você ter vindo, de ter tirado esse tempinho e trazer informação para as pessoas. É muito importante para o nosso canal, para os pais receber essa informação, para a gente que aprende, né? Com cada novo profissional que vem aqui, a gente aprende um pouco mais. Um pouco. Pega a lembrancinha aí da convidada. Mas deixa ela dizer se ela está agradecida. Não, gente, eu que agradeço o convite. Eu acho realmente muito importante a gente ter que propagar esse tipo de informação. São tantas informações na internet hoje, mas a gente também quer aprender a filtrar aquilo que a gente vai levar para a nossa vida. Então, para mim é uma alegria imensa poder falar do que eu amo, do que eu realmente amo trabalhar, dos resultados que eu vejo e da necessidade que a nutrologia tem de fazer parte da vida de todas as crianças hoje em dia, né? É para o que você falou, a gente poder oferecer uma qualidade de vida melhor. A gente está buscando
desmedicalizar, suplementar, oferecer uma forma de se alimentar mais saudável para que a criança viva bem e que seja um adulto mais saudável também. E onde eu vou, eu sempre falo da nutrologia. Depois que eu tive um encontro com a nutrologia entre Arthur e os 2 filhos, né, meus 2 filhos, e a nutrologia, eu sempre falo. Tô no consultório, já levou no nutrólogo? Não, nem sabia que tinha que levar. É o nutricionista? Aí eu digo que não, aí eu explico a diferença para eles, entendeu? Mais uma vez, grata. Obrigada. Estamos gratos pela sua presença. É uma lembrancinha. É uma lembrancinha para você singela. colocar no seu consultório. Sarita direcionando. Tomar É. meu cappuccino. É o cappuccino. Ai, tem um modelo novo. É o modelo novo, tá vendo aí? Chique, viu? Tem que evoluir as coisas, né? É, bonita. Agradecer ao nosso público, né, que ficou aqui com a gente. Viu? Obrigada a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Se não compartilhou, compartilha, tá? Você pode, não deu para pegar tudo, saiu aí para resolver uma coisa, depois voltou, você pode assistir depois de novo. Curte, é muito importante para a gente, para o canal, que você curta esse conteúdo e outros aí também. Nós temos muitos episódios, muitas informações e você vai poder ajudar muitas pessoas, porque o objetivo desse podcast é justamente isso, é trazer mais informação. Menos preconceito. Até o próximo podcast, que já tá no forninho, né, Sarita? Vai dizer a data? Próximo sábado. Eu pensei que tu não ia dizer, mulher. Acompanha lá no nosso Instagram, que você vai lá, né? Toda vez que a gente postar que for ter um episódio, às vezes, se acontecer alguma coisa que não puder acontecer, também a gente anuncia por lá, né? Mas nós já temos nosso próximo episódio no próximo final de semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau para vocês. Tchau, e boa tarde, dizer boa noite, viu? Boa Até o próximo tarde. episódio. Tchau.